Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Jonas Sérvio dá início a mais uma edição do programa Viva em Cristo. Nessa hora eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor, que o Senhor Jesus esteja te abençoando, fazendo que a tua vida seja abençoada através da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, do seu favor sobre cada um de vocês que nessa hora sintoniza aí a sua televisão no canal 14, na Nova TV. Amém? Já já, Pastor Jonas vai trazer uma breve ministração da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, ok? Ela mesmo diz isso lá no livro, na carta aos Hebreus, ela diz que, a Palavra de Deus, capítulo 4, ela é viva e eficaz e é penetrante. Ela atinge aquilo que o homem não consegue atingir. Por isso é bom prestarmos atenção quando a Palavra do Senhor, ela é anunciada. Amém? Deixa eu fazer um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões ali na Igreja Viva em Cristo, Rua Carlos Alberto Braune, número 29, começando a subir ali para o bairro das Brownes, quando termina a Rua Monte Líbano. Você começa a subir para o bairro das Brownes, você localiza a Igreja Viva em Cristo. Amém? Sexta-feira da vitória, bênção de Deus nas nossas vidas. O Senhor, Ele é abençoador. O Senhor, Ele é um Deus bom, que gosta de abençoar aqueles que o buscam. Sexta-feira, às 19h30, a palavra é anunciada, nós oramos, buscamos ao Senhor, invocamos o nome do Senhor. Com certeza, Deus se manifesta com a sua bondade, com o seu poder, com o seu milagre, com a sua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Amém? E domingo, nós começamos um pouquinho mais cedo, às 19h15, e é um culto abençoado de palavra de Deus, louvor, adoração, busca do Espírito Santo do Senhor. Por isso eu te convido a estar conosco. E você que está afastado, você que está afastada, não fique afastado, não fique afastada. Busque ao Senhor, dá tempo, o Senhor não voltou ainda para arrebatar a sua igreja. Por que você parou? Não é para parar. Parou por quê? Não. Volte. Eu já falei aqui, pastor, mas eu não consigo voltar para lá. Volte para outro lugar, mas volte. Um lugar que anuncia a palavra do Senhor, que não vive de modismo, não vive disso, não vive daquilo, vive da palavra. Com sinceridade, com simplicidade, com humildade. Volte para outro lugar, peça a direção de Deus. Não faça nada por você mesmo, busque a orientação do Senhor. E o Senhor vai te dar a orientação certa para você ir para um lugar que Ele escolheu para você. Porque às vezes nós vamos para o lugar que nós escolhemos. Mas a Bíblia diz que é falho o nosso coração. Aí às vezes nós nos decepcionamos, entendeu? Mas quando nós vamos, porque a Bíblia diz que o Senhor acrescentava a sua igreja. Está lá em Atos dos Apóstolos. O Senhor acrescentava à sua igreja aquele número de pessoas que haviam de se salvar. Então, é Deus que nos dirige. Então, às vezes nós, eu quero ir para aquela denominação. Mas às vezes Deus quer que você vá para outra, porque Ele é o dono da obra. Denominação tem um monte, mas igreja só tem uma. Ok? Denominações que compõem uma única igreja. Tá? Então, a denominação tem um monte. Às vezes, Deus sabe lá na frente o que vai acontecer, nós não sabemos. Então, às vezes, nós agimos pelo nosso impulso humano, o nosso coração, ele nos prega peças, entendeu? E a gente vai por emoção, por impulso, por que falaram. Mas a minha vizinha está indo lá. Deixa eu falar uma coisa. Nem tudo que é bom para a tua vizinha é bom para você. Mas o meu filho está indo lá. Nem tudo que é bom para o teu filho é bom para você. Eu estou falando no plano de Deus para te colocar num lugar. Mas aquele pastor, eu gosto dele. Amém, que coisa boa é gostar do líder, do pastor, mas às vezes nem tudo que é bom para ele é bom para você. Então, às vezes, Deus vai te dar uma outra direção, mesmo que às vezes nós não entendemos na hora.
mas Deus ele dá uma direção. Ah, mas a minha filha gosta de lá. Nem tudo que é bom para a tua filha é bom para você. Então Deus vai colocar a tua filha numa denominação e vai te colocar na outra. E qual o problema? Vocês fazem parte do mesmo corpo. Denominação diferente, mas o corpo é o mesmo. Ok? Por isso peça a direção de Deus. O que você não pode é ficar fora. Talvez você já ficou fora tempo demais. Isso não é bom para você. Não é bom para a tua família, não é bom para os teus filhos, não é bom para a sua esposa, para o seu esposo. Não. Volte, porque o Senhor, eu falo sempre isso, porque o Senhor quer terminar tudo aquilo que Ele começou na tua vida. Amém? Aí você vai se perguntar, mas Deus sendo soberano, não vai terminar porque Ele é soberano? Deus é soberano, mas Ele não é arbitrário. Né? A soberania de Deus, ela não invalida o ser humano que você é. Ok? Senão você deixa de ser humano, você vai ser uma marionete nas mãos de Deus. E Deus não trabalha dessa maneira. Deus é soberano, mas Deus não é arbitrário. Ok? Tanto que lá em Apocalipse, o Senhor Jesus fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, às vezes, ele está ali batendo na porta, ele não vai arrombar a porta da tua vida. Ele está batendo. Você permita que o Senhor entre e faça comunhão contigo, né? O cear ali é comunhão, é íntima comunhão com você, para te abençoar, para você ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Mas não fique de fora, ok? Peça direção ao Senhor, ore, que Deus vai te mostrar o lugar que Ele quer que você esteja. Amém? É um conselho do pastor Jonas, ok? A minha Bíblia está aberta aqui no Evangelho de Mateus e no capítulo 4 nós vamos ler o versículo 4 também do Evangelho de Mateus. Palavra bastante conhecida. É aquela passagem que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. A Bíblia diz que Jesus teve fome e Satanás se apresentou ali para tentar o Senhor naquele momento, porque Jesus ele estava no corpo terreno, de matéria conforme o nosso, né? É o Verbo encarnado, né? E Deus se fez homem e habitou entre nós, não é isso? Então, nessa condição humana, nós temos as nossas necessidades de seres humanos. Você sente sede, você sente fome, eu também. Você fica alegre, você fica triste, eu também. A Bíblia diz que Jesus chorou quando ele chegou lá no túmulo de Lázaro. Jesus também tinha, não é isso? Toda a faculdade humana, por assim dizer, na sua vida. Todo sentimento de homem. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas ele não pecou. Ilustra o aspecto humano de Jesus. Mas diz também que Jesus é o Deus que se fez homem. Então também Jesus ele é 100% Deus e também é 100% homem. Ok? Né? A divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Né? Jesus, quando nasceu, os reis magos levaram presentes: ouro, incenso e mirra. Né? O ouro ali aponta o quê? Para a divindade de Cristo. Não é? E também no sentido de realeza, mas aponta para divindade. Incenso aponta para a divindade de Cristo. Né? O sacerdote, na presença de Deus, ali no templo ou no tabernáculo, ainda no deserto, ele tinha que queimar incenso na presença de Deus ali. Então, Jesus, ele, quando nasceu, os reis magos levaram incenso e levaram mirra, né, que aponta para a humanidade de Cristo, não é isso? Mirra, ela era usada como, em algumas culturas, como anestésico, para a pessoa quando sentia dor. A pessoa que quando estava, né, Jesus na cruz, ele sentiu dor.
como homem. Diz que também Jesus sentiu sede quando estava na cruz. Então, o Senhor Jesus, ele enfrentou ninguém melhor do que Jesus Cristo para entender a nossa vida. Escute isso. Ninguém melhor que o Senhor Jesus Cristo para entender a nossa vida, a minha e a sua. Sabe por quê? Porque ele já esteve num corpo igual ao nosso, ele sabe o que a gente passa aqui, por isso ele nos abençoa, por isso ele estende a mão. Lá em Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote como Jesus, porque ele se compadece de nós, porque ele sabe aquilo que nós enfrentamos. Ele sabe. Ele esteve aqui nesse mundo que nós estamos hoje. Eu digo esteve na forma humana, está até hoje na pessoa do seu Santo Espírito. Amém? Mas, no sentido físico, ele esteve aqui. Esteve preso a um corpo conforme eu e você estamos. Ok? Sentiu as dores que nós sentimos, sentiu os dilemas que nós sentimos, sentiu fome. Foi tentado por Satanás, mas ele não pecou, ele não sucumbiu. Por isso ele está à destra de Deus. É o que a palavra do Senhor nos orienta. Por isso diz em Apocalipse que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que ele cumpriu tudo que a palavra disse que ele ia cumprir. E vai cumprir até a consumação dos séculos, quando ele vai voltar para arrebatar o seu povo, para estabelecer o seu reino e para entregar o reino ao Pai. Amém? Então, Mateus capítulo 4, a gente tem que contextualizar o que nós vamos ler. Não é isso? Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, respondendo quem? Ao diabo. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, Jesus faz uma citação de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus aqui, ele passa, por uma aflição. A Bíblia diz que Jesus, quando foi batizado por João Batista, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E Jesus, ele jejuou. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome por causa daquele jejum. Foi um jejum, de certa forma, sobrenatural. Não é? Um jejum que não é um jejum normal. 40 dias e 40 noites, só por obra do Espírito Santo que estava na pessoa de Cristo naquele momento, que o conduziu ali. E Jesus agora se encontrava fisicamente, não que Jesus era fraco, Jesus nunca foi fraco. Tanto que ele lidou com Satanás aqui e mandou Satanás embora e foi. Mas no sentido físico, Jesus agora estava passando um momento de fraqueza. Que Satanás falou assim, olha, se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras bonitas, redondas, do deserto, esculpidas pelo vento, aquela forma arredondada, faz com que essas pedras aqui se transformem em pães. E Jesus podia fazer. Só que se Jesus faz as pedras se tornarem pães ali, ele estava obedecendo à voz de Satanás. E Jesus não obedeceu à voz de Satanás. Jesus sempre falou que importava fazer a vontade do Pai. E Jesus falou assim, não, mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos alimenta. Ela é alimento para a nossa alma, ela é alimento que nos coloca com vigor espiritual na presença de Deus. Quantas vezes, às vezes nós estamos abatidos no sentido humano, mas quando nós lemos a palavra, o Senhor, ele nos fortalece. Quando você é perseguido, quando você é caluniado, quando você é injustiçado, quando você é honrado, nós vemos na palavra de Deus que isso tudo está dentro do escopo humano. Não é isso? Nós olhamos para a Bíblia e vemos o apóstolo Paulo sendo caluniado,
sendo injustiçado. Nós olhamos para a Bíblia e vemos Davi sendo injustiçado. Nós olhamos para a Bíblia e vemos Moisés passar as dificuldades conduzindo o povo durante o êxodo do Egito. Nós olhamos para a Bíblia e vemos José passar dificuldades tremendas. Uma pessoa que tinha tudo para ser revoltada, José, no sentido humano, e não foi. Perdoou os irmãos, esteve preso, foi caluniado, foi traído, mas foi honrado por Deus. Então nós olhamos para a palavra e isso nos revigora. Por isso Jesus disse, olha, nem só de pão vive o homem. O pão, em determinados aspectos, ele fala daquilo que faz bem para o nosso físico, faz bem para a nossa vida material. E é muito bom termos as bênçãos materiais, sim. Você melhorar de vida, Deus gosta disso. Você melhorar de vida, você melhorar aqui e ali, você adquirir coisas. Mas adquirir coisas ouvindo a voz de quem? Ouvindo a voz de Deus, ou ouvindo o que o inimigo assopra no nosso ouvido para que façamos a vontade dele e não a vontade de Deus. É importante termos, ouvindo a voz de Deus, a prosperidade bíblica, a luz da Bíblia, melhor dizendo, ela acontece. Ela acontece sim, mas às vezes nós temos uma corrida desenfreada, para ter, para somar, para multiplicar. Mas ouvindo a voz de quem? Se Jesus aqui ouve a voz de Satanás, talvez o plano de salvação teria sido interrompido, porque Jesus teria sucumbido à vontade do inimigo. Mas Jesus não fez a vontade do inimigo, Jesus fez a vontade do Pai. Importava fazer a vontade do Pai, não aquilo que Satanás estava sugerindo. E Satanás ele vai aonde Jesus tinha fraqueza naquele momento, por assim dizer. Qual fraqueza que Jesus tinha? Não é que Jesus era fraco, é que ele estava com fome no aspecto humano, igual eu e você ficamos. Você sente fome, eu também sinto. Você sente sede, eu também sinto. Você sente dor de cabeça, eu também sinto. Não é isso? É por aí. Você sente sono, eu também sinto. Você fica cansado, eu também fico. As coisas funcionam assim. Jesus também dormia. Jesus se alimentava. Ou não? Tanto se alimentava que ele celebrou a ceia com os discípulos. Não é? Pediu água para a mulher lá no poço de Jacó, a mulher samaritana. Falou assim, me dá água aí que eu estou com sede. Não é isso? Pediu água. Arrumou um jumento emprestado que ele não tinha para entrar em Jerusalém. Nasceu numa manjedoura que não era dele. Celebrou a ceia num lugar que não era dele. Entrou num jumento que não era dele, era emprestado. Não é isso? Também morreu numa cruz que não era dele. Mas ele obedeceu. Foi sepultado num túmulo que não era dele. Ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra de Deus nosso Pai. Foi elevado aos céus. Aleluia. Então, eu posso ter, você pode ter, mas ouvindo a voz de quem? É melhor termos ouvindo a voz de Deus. É melhor possuirmos o que está na vontade de Deus para a nossa vida. É melhor conquistarmos
o que está no propósito de Deus para que nós venhamos a conquistar. Porque aí nós estaremos conquistando aquilo, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. E não ouvindo a sugestão, às vezes, do inimigo, e não sucumbindo ao que o inimigo buzina nos nossos ouvidos no momento de fraqueza nosso. Amém? Por isso nós temos a palavra do Senhor. Por isso nós temos a direção, a nossa bússola para nos orientar. Nós vamos pela palavra. O pastor Jonas, e com todo respeito, e se você pensar diferente, não tem problema. Mas eu, pastor Jonas, eu não vou com a maioria. Eu vou pela palavra. Se a maioria vai pela palavra, então eu vou com a maioria. Mas eu vou pela palavra. Eu não vou por modismo. Eu não vou por isso, por aquilo que me falaram. Eu não vou pelo que está fazendo ali, que eu vou fazer também. Eu não vou pelo que está dando certo lá e vai dar certo aqui também. Eu vou pela palavra. O Senhor me chamou para pregar a sua palavra. Não foi para fazer invencionice. Não foi para hoje vai ser assim, amanhã vai ser assim, não. A palavra de Deus, a palavra diz que Deus não muda. A Bíblia diz para sermos constantes na nossa fé. O que é constância? É para sermos o quê? Constantes e não variantes na nossa fé. Então a nossa fé é constante. Então eu não, com todo respeito, eu não vou pelo que me dizem, não vou pelo que o pastor A está fazendo ou deixou de fazer, eu não vou porque lá está dando certo, não tem problema, deixa dar certo lá. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer, que é pregar a sua palavra, edificar vidas através da palavra, porque um dia eu vou prestar conta com Deus daquilo que Ele me deu, e a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Repito, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, eu vou fazer o que Ele mandou. O povo estava com sede no deserto. Moisés consultou a Deus. Deus falou assim: Moisés, fere a rocha, que vai sair água. Moisés foi, feriu a rocha. Saiu água, matou a sede do povo. Depois o povo teve sede de novo. Murmurou contra Moisés. Moisés foi consultar a Deus. Aí Deus fala para Moisés assim: Moisés, fala a rocha. E Moisés foi e feriu a rocha. Deus mandou falar. Moisés feriu de novo. Saiu água da rocha? Saiu. Mas Moisés não obedeceu o que Deus tinha falado. E Deus falou o que para Moisés? Por causa disso, a entrada sua física na terra prometida, ela não vai ser possível. Você vai estar comigo, mas a entrada lá, ela não vai ser possível. Porque Deus mandou Moisés, a primeira vez, ferir a rocha, Moisés feriu. A segunda vez, Deus mandou Moisés falar a rocha e Moisés feriu de novo. Não foi o que Deus falou. Então, voltando ao que eu estava dizendo para você, eu prefiro fazer o que Deus falou para mim. Por isso, quem me conhece sabe que eu prego a mesma coisa desde quando Deus me levantou como pregador da sua palavra. Como pastor ordenado, graças a Deus, esse ano eu vou fazer 16 anos de ordenação pastoral, mas como obreiro, pregador da palavra do Senhor, como presbítero, como diácono, como presbítero, como evangelista, eu prego a palavra do Senhor
desde 1997, chegando no final de 97 para 98. E eu prego a mesma coisa. Eu não prego do que eu sonhei, eu não prego do que... Não, eu prego a palavra do Senhor. O que eu sonhei é para mim e Deus. Eu não prego do que me falaram, eu não prego do que... Não. Eu não prego do que está acontecendo do outro lado do mundo, na igreja A, B ou C, no país A, B ou C. Eu prego o que está na palavra, porque foi para isso que o Senhor me chamou. E eu não invento. Deus não me chamou para inventar. Deus me chamou para pregar a palavra dele. E é o que o pastor Jonas faz nesse tempo todo. Ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta. A palavra de Deus, ela traz sustentáculo para a nossa caminhada, para a nossa fé. E hoje o que nós precisamos é estarmos firmes na palavra. Por isso que Jesus disse aqui, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra, ela procede da boca de Deus. O apóstolo Paulo fala que toda a escritura é divinamente inspirada. Se você for pesquisar a Bíblia, ela foi escrita por pessoas que nem se conheceram. E ela fala a mesma coisa, porque os escritores, melhor dizendo, os escritores foram homens, mas o autor é divino. Paulo escreveu, Pedro escreveu, Davi escreveu, não se encontraram nesse mundo. Moisés escreveu, Jeremias escreveu, não se encontraram. Samuel escreveu, não é isso? Não se encontraram. Mateus escreveu, Miqueias escreveu, e ela diz, João escreveu, e Daniel escreveu. João escreve o que Daniel mais ou menos já tinha escrito, e os dois não tiveram juntos, separados por séculos. Daniel escreveu na Babilônia, João escreveu na ilha de Patmos, o Apocalipse, séculos depois, e bate exatamente a mesma coisa. Os escritores foram humanos, mas o autor é divino, porque muita gente me pergunta, pastor Jonas, mas a Bíblia foi escrita por homem. Imagina eu receber uma carta na minha casa escrita por um urso. Eu não vou entender. Tem que ser escrita por homem, para eu poder entender. Só para a gente poder ilustrar, não é? Faz de conta que o pastor Jonas recebe uma carta na casa dele, escrita por uma girafa. O que eu vou ler? Agora, eu recebo uma carta escrita por homem, por uma pessoa. Eu vou entender. Pode até estar em outro idioma, mas tem como traduzir para eu poder entender o que está escrito ali. Então, é uma verdade. Deus fala do jeito que o homem entende. Por isso, ele usou homens para escrever a sua palavra, para que nós pudéssemos entender a sua palavra. Então, nós vivemos, né? Nem só de pão vive o homem, nós nos alimentamos, nós temos vida pela palavra do Senhor. Quando que nós descobrimos que nós precisamos de um Salvador pessoal para a nossa vida? Quando nós buscamos pela palavra, nós ouvimos a palavra que diz que eu preciso de um Salvador, que eu preciso ir para o céu, porque se eu não for para o céu, o contrário disso é verdadeiro, a palavra diz isso, e eu entendi que eu preciso ser salvo, ok? E isso, a palavra, a Bíblia diz que a fé vem e vem pelo ouvir a palavra. Aí essa palavra gerou fé no meu coração e eu entendi agora que eu preciso
receber a Cristo na minha vida para eu poder ter a eternidade na presença de Deus. Foi pela palavra. Então, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra gera fé no nosso coração, essa palavra traz luz, não é? O próprio salmista diz no Salmo 119, luz para os meus pés, lâmpada, melhor dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, lança luz, a palavra de Deus lança luz na nossa vida, na nossa caminhada. Amém? Não fique fora da palavra, ok? Não fique fora dessa palavra maravilhosa. Sabe por quê? Porque na palavra nós vemos que o Senhor continua agindo, continua batizando com o Espírito Santo, continua salvando, continua curando, continua restaurando, continua restituindo. O Senhor não mudou, Ele é o mesmo e quer e deseja te abençoar. Amém? Eu vou ficando por aqui, a gente vai estar orando, tá? Mas antes, se você deseja ser ministrado pela palavra, e longe de mim, escute isso, longe do pastor Jonas, está criticando alguém. Eu não uso esse programa para isso, mas eu posso falar de mim, dos outros eu não posso falar, mas de mim eu posso, ok? Dos outros eu não posso falar e não tenho que falar, mas de mim eu posso. Então, eu prego a palavra do Senhor. Se você quer ser ministrado pela palavra de Deus, eu te convido a estar conosco. Sexta-feira às 19h30, a Sexta-feira da Vitória, na Igreja Vive em Cristo, e aos domingos, às 19h15, ok? Louvor, adoração e a poderosa Palavra do Senhor, ok? Rua Carlos Alberto Braune, número 29. A Igreja Vive em Cristo está caminhando esse ano agora, de 2021, para o seu 13º aniversário. Amém? Ela foi fundada no dia 17 de dezembro de 2008. Bênção de Deus, tá? No nome de Jesus. Então, que o Senhor esteja te abençoando, tá? Poderosamente, no nome de Jesus. Oremos. Pai, graças te damos, ó Deus. Muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra é viva, é poderosa e eficaz. E eu coloco cada telespectador que nessa hora assiste comigo esse programa e te peço a tua bênção sobre as suas vidas, ó Pai. Esteja abençoando, curando, dando direção, lançando luz sobre as suas vidas através da tua palavra, do teu Espírito, para que eles possam encontrar a melhor forma de te servir, ó Pai. Porque assim eu creio e te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoá-los poderosamente. Em nome de Jesus, abençoa o Brasil, abençoa o Rio de Janeiro, abençoa Nova Friburgo, abençoa as autoridades constituídas, abençoa a tua igreja, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, que haja a tua bênção, que o Senhor venha cessar essa pandemia e que venham dias de bênção, e venham dias maravilhosos sobre essa nação, Pai, sobre todos aqueles que te invocam, pois assim eu oro, peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Muito bem, muito obrigado pela tua audiência. Até uma outra oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Pastor Jonas Sérgio vai ficando por aqui. Fique na paz e que Deus te abençoe.